Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos mais Universitária Esportiva. Eu sou Emanuele Madeira. E eu sou Neila do Rego Monteiro. No nosso boletim esportivo de hoje você vai ficar sabendo quais foram as ginastas convocadas para as Olimpíadas de Londres, as novidades da Seleção Brasileira de Basquete, como está o preparo da Seleção Brasileira de Judô e como foi a seleção no seu segundo jogo do Campeonato Mundial Júnior de Handebol Feminino. No Bola na Rede, o resultado dos jogos de ontem pela Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, e parece que tem contratação no Santos. Tem também todas as outras novidades do mundo do futebol, o preparo do Corinthians para a Libertadores e que tal relembrar algumas finais da competição que já passaram pelo Pacaembu. Continua sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. O segundo Festival de Música Instrumental de Teresina apresenta Saideira Session, uma programação recheada com o melhor da música instrumental regional, de 3 a 7 de julho no restaurante Tambo Mambo, a partir das 10 da noite. Saideira Session do segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. A boa música espera você no Tambo Mambo, Rua das Tulipas 825 Jockey. Realização Prefeitura de Teresina, Fundação Monsenhor Chaves. Apoio Altec Studio, Tambo Mambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E iniciando o boletim com notícia da Piauiense, que foi o destaque do final de semana. A fundista Cruz Nonata, que foi eleita a melhor atleta do Troféu Brasil de Atletismo. Cruz ganhou medalha de ouro nos 5.000 metros e nos 10.000 metros e foi eleita a melhor atleta por uma comissão de técnicos ao final do prêmio. Apesar de não conseguir os índices, ela ainda bateu os recordes nas provas que disputou. O decatleta paulista Luiz Alberto também foi eleito o melhor atleta do prêmio. Além da medalha de ouro batendo o recorde sul-americano, ele conseguiu o índice para Londres. Ao comentar a eleição de melhor atleta, a piauiense disse que ele servia como um prêmio pelo seu esforço. A Cruz Nonata, que teve de mudar radicalmente seu treinamento para disputar esse índice olímpico nos 5 e nos 10 mil metros. Antes disso, ela tentou o índice olímpico na maratona, infelizmente também não conseguiu. No entanto, o seu esforço mais que premiado aí por essa eleição no Prêmio Brasil de Atletismo. E também por bater o recorde das duas provas, pelo menos diminuir esse recorde. Olimpíadas agora só em 2016 aqui no Brasil mesmo. E seguindo no atletismo, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Roberto Gesta de Mello, fez a estimativa de 6 medalhas olímpicas no atletismo. O presidente colocou como favoritos a medalha de 4 atletas e 2 revezamentos. Mauro Vinícius da Silva, o Duda, campeão mundial indoor do salto em distância, a campeã mundial indoor e outdoor do salto com vara, Fabiana Milner, e a campeã olímpica do salto em distância, Mauro Imagem. Ele destacou ainda as provas de Marilson dos Santos e os revezamentos 4x100 masculino e feminino. O máximo de pódios alcançados pelo atletismo brasileiro em uma Olimpíada foram 2. A primeira vez nos Jogos de Helsinki, em 1952, com o ouro de Ademar Ferreira da Silva no salto triplo e o bronze de José Teles da Conceição no salto em altura. E em Seul, em 1988, a prata de Joaquim Cruz nos 800 metros e bronze de Robson Caetano nos 200 metros. O atletismo que, apesar do número de atletas convocados, quase sempre é batido pelos números de medalhas no judô e na natação brasileira. E a comissão técnica da seleção feminina de ginástica artística vai divulgar amanhã os nomes das 7 ginastas que vão fazer a aclimatação para a Olimpíada de Londres. 9 atletas fazem parte do grupo no momento, mas somente 5 vão viajar com a delegação brasileira para a capital inglesa. Após o estágio de treinamento na Inglaterra, as 5 integrantes serão escolhidas. As 9 atletas que estão atualmente concentradas no Rio de Janeiro são a Daniela Hipólito, do Flamengo, Daiane dos Santos, do Pinheiros, e Adrian Gomes, do Grêmio. Bruna Leal, Etienne Franco e Harumi de Freitas, do Serginho. Letícia da Costa, do Flamengo, Laís Souza, do Pinheiros e Priscila Cobello, do Flamengo. Mas se dentro dessa lista você ficou esperando o nome de Jade Barbosa,
pode esquecer. A ginasta Jade Barbosa vai ficar fora da delegação brasileira que vai representar o país nos Jogos Olímpicos de Londres, segundo o comunicado da Confederação Brasileira de Ginástica. Na semana passada, que Jade estava fora da competição na capital inglesa, a atleta se recusou a assinar um termo obrigatório sobre o uso de uniformes e marcas nos Jogos Olímpicos. E devido a esse fato, ela deixou de participar de algumas competições previstas pela Confederação Brasileira e acabou não se apresentando à seleção na última semana. Com o comportamento de Jade Barbosa, que não justificou suas ações, a Confederação Brasileira de Ginástica optou por excluir a ginasta da equipe. Ela ainda chegou a assinar o termo, mas mesmo assim a entidade manteve a sua decisão inicial e acabou a novela. Jade está fora depois de tanto ficar indecisa, saber se vai, se não vai, dizendo que vai, dizendo que não vai, enfim. Finalmente a confederação teve uma postura que a gente estava precisando que tivesse, porque a Olimpíada não é uma coisa que você escolhe assim se vai ou não, é o nome do Brasil que está sendo levado, e se tem outras ginastas que podem tá no lugar dela, é muito melhor tá uma pessoa que queira estar lá do que ela que não, pelo que a gente já viu, não quer realmente estar em Londres. E a ginástica, que é um esporte que é muito cruel, principalmente com relação à idade. A Jade perdeu uma grande oportunidade, ela, apesar de ter vindo de lesão, vinha numa crescente muito forte da última Olimpíada para essa. Teve bons resultados antes de fazer umas cirurgias, acho que no joelho e no tornozelo, se eu não me engano. No entanto, ela já vai estar com uns 23, 24 anos. Se vocês bem se lembram, a Shaw Johnson, que foi um dos destaques tanto do Pan-Americano quanto da Olimpíada passada, se aposentou com 20 anos por conta das lesões. Muito raramente um atleta da ginástica passa dos 30 anos. Então a Jade se comprometeu totalmente por conta desse doce que ela fez, só por não assinar esse documento. E o técnico da seleção brasileira de basquete, Rubem Magnano, anunciou o corte de 2 atletas do grupo que vai representar o país nos Jogos Olímpicos de Londres. O armador Nezinho e o ala armador Vitor Benite foram jogadores descartados. O treinador do Brasil ainda vai ter que realizar mais um corte antes da competição na capital londrina. Com as 2 dispensas, o elenco do Brasil viaja para disputar o Super 4 na Argentina e o Super 4 Eletrobras em Foz do Iguaçu, na área chegou. Ambos torneios preparatórios para as Olimpíadas com 3 integrantes. Com isso, os atletas que viajam para os últimos 2 campeonatos antes de Londres são Marcelinho Huertas, Leandrinho, Larry Taylor e Raulzinho. Marcelinho Machado, Alex Garcia, Marquinhos, Guilherme Giovannoni, Augusto Lima, Nenê, Thiago Splitter, Anderson Varejão e Caio Torres. E a NBA lançou recentemente uma loja nacional virtual para a compra de artigos da liga. Um passo para ampliar a participação no mercado brasileiro de artigos esportivos, esperando conquistar novos fãs. E ainda planeja realizar alguns, nos próximos anos, amistosos de pré-temporadas no país. Agora com 5 atletas brasileiros dentro da liga, Leandrinho, Anderson Varejão, Thiago Splitter, Nenê e Fabrício Melo, recentemente escolhido pelo Boston Celtics no draft, o desejo é que ao menos a equipe de um deles participe das exibições. Nos últimos anos, a China e a Inglaterra foram alguns dos países que receberam equipes da NBA para turnês ou amistosos antes do início da temporada regular. Falando dessa questão do basquete, não ser um esporte tão popular no Brasil, Rubem Magnano falou, foi uma notícia hoje de manhã dele falando que essa questão do futebol, seu esporte preferido, acaba não dando tanta oportunidade para o basquete. É uma questão do futebol, acaba não dando oportunidade não só para o basquete, como para tantos outros esportes que tem aí, que são muito bons esportes e que o brasileiro podia estar olhando de outra maneira. Que é a bronca, acho que de todos os outros esportes juntos, que são bem desfavorecidos com relação a tudo. Praças esportivas, financeiramente falando também na questão de materiais esportivos, a procura, a questão de encontrar materiais esportivos disponíveis. Tudo isso o futebol polarizou de uma certa forma que os outros esportes realmente ficam em cima e essa é uma boa oportunidade. A NBA chegando, quem sabe não descentraliza também essa questão, essa visão. Por conta dessa chegada de novos materiais esportivos, todo mundo gosta sempre de um novo artigo para estar usando. Então, quem sabe. Mas sem ressaltar que nos últimos anos mudou um pouco, o futebol não é mais tanto foco como era. Então,
Na verdade, as seleções brasileiras dos outros esportes, seleção de vôlei, seleção de handebol, seleção de basquete, estão fazendo os brasileiros olharem diferente para os outros esportes e vamos ver se continua crescendo isso. E nos próximos dias, Gustavo Kuerten vai entrar para o Hall da Fama do tênis. No dia 12 de julho, o brasileiro ex-número 1 do mundo vai viajar até Newport, nos Estados Unidos, para poder participar da cerimônia que oficializa a cerimônia. Guga será o primeiro brasileiro a entrar no seleto grupo, seguido por Maria Esther Bueno no dia 14. Além da cerimônia, o Hall da Fama também vai manter um acervo com troféus, uniformes, raquetes e objetos recebidos por Guga nos seus 13 anos no circuito profissional. Gustavo Kuerten conquistou 20 títulos em simples durante sua carreira. E já falando em tênis, essa semana o paulista Tomás Bellucci está disputando o Challenger de Braunschweig, na Alemanha. Atualmente, o 80º do mundo, número 1 do Brasil, despencou muito na lista da entidade em 2012, já que não conseguiu defender os pontos das campanhas de torneios na temporada passada. Agora ele foi obrigado a jogar as competições mais modestas, exatamente para recuperar o prestígio dentro do circuito. Para as próximas semanas, o canhoto de 24 anos tem em sua programação os ATPs de Stuttgart, na Alemanha, dia 9 de julho, em Gstaad, na Suíça, em 16 de julho, e esse último foi onde ele foi campeão em 2009. Para o encerramento da turnê pelo saibro europeu, Bellucci tinha ainda em mente o ATP de Kitzbühel, na Áustria, mas a vaga nas Olimpíadas de Londres fez o tenista mudar o seu calendário. Bellucci não joga na semana anterior aos Jogos para se adaptar melhor à grama, o piso onde vai ocorrer a competição olímpica. O tênis nas Olimpíadas vai ser realizado no complexo do All England Club, exatamente onde é disputado o tradicional torneio de Wimbledon, onde Bellucci jogou e acabou eliminado na estreia pelo espanhol Rafael Nadal. Orsanic, o treinador do brasileiro desde janeiro, afirma que o pupilo está empolgado por jogar a segunda Olimpíada da carreira. Tomás Bellucci disputou os Jogos de Pequim em 2008. E entre 2000 e 2005, anos em que competiu pela Ferrari, Rubens Barrichello era criticado por assumir uma condição de segundo piloto, abrindo caminho para as vitórias de Michael Schumacher. Mas nos 6 anos em que correu pela escuderia italiana, o piloto brasileiro nunca teve um desempenho tão inferior ao do heptacampeão mundial quanto de Felipe Massa em relação a Fernando Alonso esse ano. Com a vitória no Grande Prêmio da Europa, o piloto espanhol assumiu a liderança do Mundial de Pilotos com 111 pontos. Massa, por sua vez, teve sua prova comprometida após acidente com Kamui Kobayashi e cruzou a linha de chegada em 16º, mantendo-se com 11 pontos. Sem pódios nessa temporada, o piloto brasileiro da Ferrari conquistou aproximadamente 9,9% da quantidade de pontos que Alonso somou. Rubinho conseguiu ao menos metade dos pontos de Schumacher. Sua melhor temporada foi em 2004, quando conquistou 114 pontos, 77% em relação aos 148 do heptacampeão. A marca de Massa também é a pior desde que o brasileiro corre com Alonso. Em 2010, o piloto conseguiu 57% dos pontos marcados pelo espanhol, contra 45% no ano passado. O desempenho começa a ameaçar a permanência de Massa na Ferrari. O contrato do brasileiro com a escuderia se encerra no fim do ano. Apesar de defender o desempenho de seu piloto no GP da Europa, o Luca de Montezemolo, o presidente da equipe, negou se adiantar uma possível negociação. Ele não vai assinar nenhum contrato com o Massa agora. O Massa está super ameaçado. Os pilotos brasileiros que há 2 temporadas atrás nós tínhamos 5 pilotos no grid. Com Antônio Pisoni, Massa, Bruno Senna, o Nelson Piquet, e o Brasil parou. Não é mais um grande celeiro para pilotos de Fórmula 1. E o brasileiro sempre sofrendo na Ferrari, né? Rubinho realmente sofreu muito na carreira dele na Ferrari. As pessoas ainda continuam com essa gozação do Rubinho. O Rubinho que é um bom piloto, mas sempre teve, vamos dizer, as asinhas cortadas dentro da Ferrari. Infelizmente, os brasileiros têm essa de pegar um piloto como companheiro um pouquinho melhor que ele, e a Ferrari acaba apostando mais no outro do que nele. Quem não lembra, eu não vou lembrar qual foi o ano da Fórmula 1 em que o Rubinho estava em primeiro. Na linha de chegada ele teve que frear para o Schumacher passar e conseguir pontos para a Ferrari. Foi, eu acho que o momento mais triste em que eu vi uma coisa inacreditável na Fórmula 1. Eu fiquei muito revoltada, eu era criança, fiquei muito revoltada com aquilo, e o Rubinho continua sofrendo. A melhor coisa que o Rubinho fez foi sair da Ferrari, e eu acho que tá na hora do Massa também fazer isso.
Tudo bem que a Ferrari é uma boa equipe, mas tem outras equipes que estão crescendo muito na Fórmula 1 e a Ferrari já está deixando de ser lá a melhor equipe da Fórmula 1. Desde a temporada passada, com as modificações no carro, a Mercedes e a Red Bull Racer, a RBR, vem crescendo muito dentro dos circuitos na Fórmula 1. A tecnologia da Ferrari deixou de ser sempre a tecnologia de ponta. As outras empresas estão investindo muito nisso, então vamos, os pilotos brasileiros, vamos se valorizar mais um pouco, deixar a Ferrari de lado, porque já tá enchendo o saco ter que ver piloto brasileiro tendo que abrir mão de fazer boas corridas para poder fazer o companheiro se dar bem ou a própria equipe. E como parte da preparação da seleção olímpica de judô para os Jogos de Londres, a Confederação Brasileira de Judô convocou 27 atletas para auxiliar nos treinamentos da equipe. Os judocas ajudarão o grupo nos treinamentos que estão sendo feitos no Rio de Janeiro nessa semana. Eles vão viajar junto com a delegação e ajudar nos treinos de aclimatação. A Sperring da piauiense é a paulista Gabriela Chibana, que esteve em Teresina há algumas semanas. Chad Mendes teve a chance de disputar o cinturão dos pesos penas contra José Aldo no UFC 142 no Rio de Janeiro, mas durou apenas um round contra o brasileiro. O americano foi derrotado por nocaute no último segundo do primeiro período e agora vai ter a oportunidade de se recuperar no próximo sábado, quando enfrenta Cody Mackenzie no UFC 148. Mendes prefere tirar pontos positivos do confronto contra Aldo e assim dar continuidade à carreira com uma vitória. Chad Mendes vai participar da segunda luta do card principal do UFC 148, para quem não lembra, UFC Anderson Silva versus Chael Sonnen. Ele sabe que para estar bem perto de uma nova disputa de cinturão precisa de uma atuação convincente diante de Mackenzie. O UFC 148, que apesar de tudo tem um card simplesmente genial. Forrest Griffin, Chad Mendes, tem a luta principal do Anderson Silva e do Chael Sonnen, que é a disputa que todo mundo está esperando já há mais de 2 meses. Neila, por favor, me diz a questão desse novo card, desse card que foi fechado agora pro 148. Gente, eu não posso falar nada, eu não olhei o card completo, tô prestando bem atenção nessa questão da luta do Anderson Silva e do Chael Sonnen, que realmente tá chamando a atenção. Muitos lutadores se dividindo, apostando no Chael Sonnen e apostando no Anderson Silva. O Tito Ortiz até deu declaração ontem dizendo que o Anderson Silva cresceu muito, aprendeu muito, mas ele aposta no Chael Sonnen. Eu acho que vai ser uma luta difícil. Pode ser que o Anderson Silva perca esse cinturão, mas vamos torcer pra brasileiro. Ele andou intensificando o jiu-jitsu. Na trocação a gente sabe que ele é bem, o Muay Thai dele é muito... O Chael Sonnen também tem um bom treinamento, ele tem um bom físico, ele é muito duro e vai ser uma luta complicada. Falando do Anderson Silva, que chegou hoje a Las Vegas e teve recepção de piauiense. Ele estava saindo do aeroporto e 2 piauienses se ajoelharam diante dele e saudaram o Anderson Silva. Falaram que eu torcer por ele. Aí depois disso, vários brasileiros chegaram e começaram a falar com o Anderson Silva. Algum outro se ajoelhou, não, né? Não sei, eu acho que só os piauienses mesmo. Saíram daqui e foram pra lá só pra isso. O piauiense sabe como fazer uma boa recepção. Será? E o Brasil conquistou sua segunda vitória no Campeonato Mundial de Handebol Júnior Feminino, que está acontecendo na República Tcheca. As meninas da seleção brasileira derrotaram a Romênia ontem por 24-22. Na estreia, que aconteceu domingo, o Brasil venceu a Holanda por 32-29. A vitória de ontem deu ao Brasil a liderança do grupo D, que ainda tem Romênia, Noruega, Holanda, Croácia e Tunísia. Hoje a seleção brasileira encara a Noruega, uma das maiores seleções do esporte, às 19h30. A armadora Juliana Malta foi a artilheira do Brasil com 7 gols. Nos outros jogos de ontem, no grupo A, a Sérvia venceu a China por 37-22. No grupo B, a Suécia derrotou por 29-21 o Congo. No grupo C, a Rússia venceu a Polônia por 34-27. Hoje um jogo difícil para o Brasil. Noruega, para quem não sabe, seleção que também tem a seleção que é campeão mundial agora, atual campeão mundial, um dos países mais tradicionais do handebol, com jogadores implacáveis, mas o Brasil está crescendo no esporte, então a gente pode apostar
numa vitória, vamos apostar nos amistosos também, um empatezinho, só pra gente poder ficar feliz? 22-22, quem sabe? Quem sabe, né? Mas o handball feminino tá com muito mais destaque do que o masculino. O handball feminino sempre foi mais destaque que o handball masculino. Os meninos nunca tiveram tanto destaque. O Brasil, que não é uma das melhores seleções sul-americanas no esporte, mas não é a melhor. Sempre perdendo para a Argentina. Sempre perdendo para a Argentina. É uma coisa difícil. Quando não perde, empata. Tá na hora dos meninos virarem isso, porque rivalidade Brasil-Argentina no handball também é difícil de engolir qualquer derrota. Mas vamos lá ver se os meninos conseguem fazer uma boa campanha nos Jogos de Londres. Eles que tiveram que passar pelo pré-olímpico para poder se classificar. Vamos apostar, ver se esse ano eles fazem uma boa Olimpíada. E falando em pré-olímpico, vamos falar do pré-olímpico de natação dos Estados Unidos, que chegou ao fim com Michael Phelps, claro, sendo o grande destaque. Dono de 8 medalhas de ouro em Pequim, 2008, e outras 6 em Atenas, 4 anos antes, Phelps garantiu classificação para disputar 8 provas em Londres, 5 individuais e 3 revezamentos, mas ele decidiu abrir mão dos 200 metros livres. Phelps reconheceu, através do treinador da equipe dos Estados Unidos, Greg Troy, que um programa de 8 provas seria muito desgastante para ele. Além disso, a decisão de disputar menos provas permite que o nadador receba menos pressão e atenção da mídia durante os jogos. É uma coisa meio impossível isso. Mas a decepção de ontem no pré-olímpico foi por conta da veterana Dara Torres, de 45 anos, que não conseguiu tempo para participar da sua 6ª Olimpíada. Ela perdeu, como o pessoal da natação costuma dizer, a disputa com o índice olímpico na unha. Foram 9 centésimos. Por 9 centésimos, a Dara não conseguiu. Nós não veremos a americana Dara nas Olimpíadas de Londres. E o Michael Phelps, mais uma vez, não adianta ele não querer chamar atenção, disputando só 8 provas, não adianta, ele sempre vai ser destaque, as câmeras sempre vão estar voltadas para ele, todo mundo vai estar olhando para todos os movimentos do Michael Phelps, que também é mais uma chance dos Estados Unidos de ganhar medalhas em 8 provas, né? Eu acho que uma das melhores chances dos Estados Unidos com uma superpotência, mas a natação dos Estados Unidos ela vem sempre muito consistente. Agora, uma boa disputa dentro da água vai ser com o César Cielo, que ele está muito bem preparado e vai os 50 metros, os 100 metros, quebrou o recorde esse ano, tá chegando bem. O treinamento foi muito bem feito. Vamos ver se nas Olimpíadas nenhum fator atrapalha e a gente leva mais uma medalha em cima do Phelps. Universitária Esportiva volta já. Vem aí o 2º Festival de Música Instrumental de Teresina. Abertura dia 2 de julho com a Orquestra Sinfônica de Teresina às 20 horas no Palácio da Música. E de 3 a 7 de julho, shows com grandes nomes da música nacional e regional no Teatro do Boi a partir das 7 da noite. Grupo Cama de Gato, Armandinho, Luizão Paiva Quinteto, Chico Pinheiro, Marcos Suzano e muito mais. 2º Festival de Música Instrumental de Teresina. Realização Prefeitura de Teresina. Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Apoio Altec Studio Tambumambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E ontem, pelo Campeonato Brasileiro Série C, o Paysandu estreou com a vitória por 2-0 sobre o Luverdense, atuando em casa. O placar foi construído com 2 gols marcados em rápida sequência no segundo tempo. Aos 12 minutos, Quiros estreou o marcador e apenas 3 minutos depois, Thiago Potiguar empatou. Com a vitória, o Paysandu foi o único time a vencer no grupo A da competição e termina a primeira rodada isolado na liderança. Empatou não, ampliou. O Thiago Potiguar ampliou o marcador para o Paysandu. Pela próxima rodada, o time de Belém enfrenta o Guarani de Sobral, que hoje está completando 78 anos. No sábado, enquanto o Luverdense recebe o Fortaleza no domingo. Pelo menos uma vitória nesse campeonato Série C no grupo A, porque realmente estava feinho de olhar a tabela, só 0-0, 0-0, todo mundo com um ponto, todo mundo empatado. Tava na hora o Paysandu aí, líder agora. E pelo Campeonato Brasileiro Série D, o Petrolina recebeu o Ipiranga e em jogo movimentado empatou por 3-3. Júlio abriu o placar para o Petrolina logo aos 9 minutos, mas Neto Alagoano empatou aos 28. No finalzinho do primeiro tempo, o Gustavo fez mais um.
Alan, aos 4 minutos da etapa final, voltou a deixar o time mandante na frente. Mas Douglas e Neto Alagoano no segundo tempo garantiram o empate para o Ipiranga. Assim, as equipes que perderam na primeira rodada ficam com 1 ponto cada no grupo A3 e se distanciam do Horizonte com 4 pontos. E do Campinense, que tem 3 pontos e 1 jogo a menos. Nacional e Aracruz também entraram em campo ontem e não saíram do 0-0, ficando cada um com 1 ponto no grupo 6-6. 5 a menos que o líder friburguense. O Horizonte, que também está fazendo um bom campeonato Série D, fez também um bom campeonato cearense e também um dos destaques também do campeonato cearense, o Horizonte, um bom time. E o CRB teve a confirmação de que não pode contar com um dos seus titulares nos próximos jogos. O goleiro Anderson vai desfalcar a equipe por pelo menos um mês. O jogador fraturou o dedo mínimo da mão esquerda e deve ser substituído pelo reserva Cristiano, que chegou a ser titular em parte do campeonato alagoano. Quem está próximo de retornar à equipe é o atacante Aloísio Chulapa, que está trabalhando a parte física após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. O CRB soma 7 pontos e está na 16ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe recebe o América de Natal pela 9ª rodada da competição. Olha aí os times nordestinos indo pra cima. Quem sabe na próxima Série A, no próximo ano, a gente não vai ter muito mais representantes do Nordeste no campeonato, no Brasileirão. E o técnico Cristóvão Borges tem menos um problema para o jogo contra o Friburguense. O novo contrato de Juninho Pernambucano foi publicado no boletim informativo diário da CBF ontem. Por isso, ele está liberado para entrar em campo no domingo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o boletim, o novo contrato de Juninho vai até 31 de dezembro de 2012. O anterior, que se encerrava amanhã, causava uma certa apreensão. O capitão somente poderia enfrentar o Figueirense se o registro fosse feito até sexta-feira. Esse é o caso de outros 3 jogadores do Vasco. Éder Luiz e Felipe Baixo já assinaram seus novos compromissos com o clube. Mas por se tratar de uma transferência internacional por pertencer ao Benfica de Portugal, a questão burocrática é mais complicada. O mesmo se aplica a Renato Silva, que assim como os 2 companheiros está sem vínculo desde o último sábado. O zagueiro, que pertence a um clube chinês, ainda não confirmou seu novo compromisso com o clube. O Vasco, que ainda tenta brigar um pouco com essa questão do Diego Souza, se vai ficar no time, se não vai ficar, se vai ser vendido, se não vai, se tem proposta. Tá complicado esquecer, pelo menos o Juninho Pernambucano já tá garantido agora. Tem que esperar as outras renovações, acho que o Fagner também já tá certinho. E o Vasco perdeu, o Rômulo também agora vendeu. Então é realmente esperar, ver como vai ficar a situação do Diego Souza dentro do time. E em meio ao alvoroço da contratação de Sidorf, o atacante Louco Abreu tem ficado em segundo plano no Botafogo. Mas ainda antes do acerto do holandês, o camisa 13 já vinha perdendo espaço no time titular. Bancado por Herrera, Louco iniciou o Brasileirão na reserva e vem sendo criticado pelos poucos gols que marca. Sem o mesmo ambiente de tempos atrás, quando era ídolo incondicional da torcida, Abreu tem negociado com o Figueirense para ser mais bem aproveitado. Ciente da situação, o técnico Oswaldo de Oliveira diz que, caso seja possível, ainda gostaria de contar com o centroavante. E falando em Sidorf, com a contratação anunciada na noite de sábado, o técnico Oswaldo de Oliveira começa a pensar em como pode utilizar o jogador em seu sistema de jogo. Apesar da expectativa do treinador, existe a preocupação com sua adaptação ao futebol brasileiro. Ontem o time fez seu primeiro treinamento depois do anúncio oficial do reforço e levou o comandante a refletir sobre a maneira ideal de escalar o holandês. Segundo Oswaldo, Sidorf ainda é um jogador versátil, mas uma conversa vai ser necessária para saber a melhor função para o jogador. Ele está com 36 anos e disputou 30 jogos com o Milan na temporada passada. Ao que tudo indica, Sidorf vai vestir a camisa 10 do Botafogo. Para o treinador, ele cai bem no jogador, mas isso não significa que ele vai ocupar a vaga de Andrezinho, que é o número 10 do time. O Oswaldo teve a chance de observar em campo na semifinal e na final do Mundial de Clubes de 2007, quando conquistou a competição com o Milan. De qualquer forma, o treinador sabe que Sidorf tem uma grande importância em sua campanha até o fim do ano. A previsão é que o jogador seja apresentado no sábado, quando o Botafogo enfrenta o Bahia no Engenhão e faça sua estreia no dia 22 contra o Grêmio. Botafogo, que tem a chegada do Sidorf, mas teve a saída de vários outros jogadores, tem a saída. O Louco Abreu deve ser mais um que realmente já vai sair. Já faltou 2 treinos para poder tentar resolver a situação dele com o Figueirense.
se ele não tá feliz, ele realmente não tá sendo aproveitado pelo Oswaldo de Oliveira há muito tempo, é bom ele ir para um local em que ele possa ter alguma função. Mas o Louco Abreu, mesmo que seja um pouquinho desajeitado, não tinha, quando chegou ao Botafogo, o Louco Abreu não era aquele jogador que tinha muito... ele não era um jogador nem de velocidade, e ele era jogador só de receber bola e fazer gol. Pronto. O Louco Abreu, com o tempo, ele aprendeu a realmente a jogar a bola, a pegar na bola, a tocar, a fazer jogadas. E eu acho que ele pode crescer. O tempo que ele ficou parado, o tempo que ele teve que ir para a seleção uruguaia, realmente foi um pouco desgastante para ele, mas dá para ele se recuperar um pouco e voltar a jogar o que ele pode jogar. E o Santos pode anunciar nos próximos dias a contratação que deve ser o seu principal reforço para o Campeonato Brasileiro, o atacante argentino Juan Martínez, do Vélez Sarsfield. O vice-presidente Odilo Rodrigues Filho e o superintendente Felipe Faro estão em Buenos Aires desde ontem para tratar diretamente com o presidente do clube argentino, Miguel Calelo, dos últimos detalhes das negociações. Fontes do próprio clube confirmam que está próximo a acerto para contratar Martínez. Odilo e Faro só viajam à Argentina porque o Santos aceita pagar 6 milhões de dólares, aproximadamente 12 milhões de reais, pelos 50% dos direitos do jogador pertencentes ao Vélez Sarsfield. Os outros 50% são do jogador, que aceitou receber 160 mil reais mensais, o teto salarial do Santos. A missão dos dois dirigentes na Argentina vai ser convencer o Vélez Sarsfield a aceitar o parcelamento do pagamento dos 6 milhões de dólares. Em troca, o Santos se comprometeria até passar uma parte do valor apurado se Martínez se valorizar atuando ao lado de Neymar e for vendido a algum clube europeu no futuro. Os entendimentos para contratar Martínez foram iniciados quando o Santos enfrentou o clube argentino em Buenos Aires, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. E já que a gente está falando de Santos, vamos falar da novela da diretoria com o jogador Paulo Henrique Ganso. Bom, o Santos mudou a estratégia e agora não vai mais procurar o Paulo Henrique Ganso para fazer o novo contrato, com aumento salarial e a criação de um plano de carreira, um projeto de carreira para ele. O impasse entre o clube e o jogador se arrasta desde agosto de 2010, quando ele acabou sofrendo um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e teve que ser operado e ficou inativo por 6 meses. Antes do segundo jogo das semifinais da Libertadores contra o Corinthians, tudo caminhava para uma solução. O Santos concordava até em dar o camarote térreo na Vila Belmiro que Ganso pedia. Mas após a desclassificação houve retrocesso nas negociações e as duas partes saíram sem se entender. Além disso, como o meia deve ser convocado na quinta-feira e se apresentar à seleção olímpica na próxima segunda-feira, não há mais pressa para esse acerto. Ganso ficou irritado com a divulgação por gente ligada ao clube do seu pedido de salário mensal de R$1 milhão. E também o clube não gostou de terem se tornado públicos os detalhes de sua proposta ao jogador. Inicialmente, o Santos oferecia R$500 mil mensais de salário e prometia aumentar significativamente o rendimento do meia, com o acerto de contratos de publicidade para ele. Mas com a queda na Libertadores, a proposta foi reduzida para R$350 mil mensais. Porque explica muito a revolta do Ganso, né? A explicação dos dirigentes foi de que o Santos perdeu importantes receitas ao ficar fora da decisão da competição sul-americana e do Mundial de Clubes. Ganso ouviu, mas não aceitou a justificativa e após o empate por 0-0 contra a Portuguesa no domingo, não escondeu o descontentamento ao afirmar que esperava uma proposta melhor. Segundo fontes ligadas à diretoria no reinício das negociações, Ganso se mostrava propenso até a ceder 30%, o Santos pedia 50%, dos seus direitos de imagem, desde que os dirigentes aceitassem negociá-lo por um valor inferior ao da multa de 50 milhões de euros, se surgisse uma boa proposta de clube europeu de ponta na atual janela de transferências. Faltava definir esse ponto e agora tudo voltou pro início, não tem nada resolvido. Pelo contrato atual, o Ganso ganha R$130 mil por mês. Lembrando que o Martínez vai chegar e vai ganhar R$160 mil por mês. Ele deveria assinar um novo contrato com garantia mínima de R$500 mil mensais em agosto de 2010, quando a delegação retornasse de Porto Alegre após o jogo do Santos contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas como sofreu a grave contusão no joelho e teve de ser operado, a reunião foi desmarcada e o assunto caiu no esquecimento. Ganso se sentiu abandonado pelo clube. Seu prejuízo acumulado é superior a 21 milhões com base na diferença entre o seu salário e o rendimento mínimo que deveria começar a receber em setembro de 2010.
Ainda se fala que a solução estaria próxima com a transferência de Ganso para o Porto de Portugal, mas de acordo com os dirigentes, não chegou ao clube nenhuma proposta pelo jogador. O Ganso não está muito em alta, o Ganso está embaixo, ele devia aceitar. Agora, esse mimimi todo dele por conta dessa queda do rendimento do clube, por não participar das finais da Libertadores e do Mundial de Clubes, sinceramente não tem muito fundamento não. Na verdade, como a gente falou, a garantia de R$500 mil vem desde agosto de 2010. A gente está em 2012. O Santos não resolveu a situação do Ganso. Agora está querendo resolver pegando R$350 mil. O Ganso realmente não está em uma boa temporada. Não está jogando bem. Ainda tem essas contusões que de vez em quando voltam. Ele tem que ficar tempo parado. Mas é uma situação que tem que se resolver. O Ganso é um bom jogador e também é a cara do Santos. É um jogador importante também para ajudar o Neymar dentro de campo. E no clássico, em comemoração aos 100 anos do Fla-Flu, no próximo domingo, que vai acontecer no Engenhão, os jogadores do Flamengo entram em campo homenageando os atletas que participaram do primeiro ano do futebol rubro-negro. Vão ser estampados nas camisas de Wagner Love, Ibson e companhia os nomes dos atletas da época, com o goleiro Baena, o zagueiro Pindaro, o atacante Borghetti, entre outros. Além dos titulares, os jogadores do banco de reservas também vão ter os nomes dos jogadores que deram início à história do futebol do clube há 100 anos. E falando em Flamengo, justamente para esse jogo do próximo domingo contra o Fluminense, Matheus novamente fica à disposição de Joel Santana. O jogador que esteve com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do torneio na Argentina no último fim de semana, voltou ao Rio e se reapresenta junto com o time principal. Na derrota por 2-0 para o Grêmio pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, Matheus entrou na vaga de Magal no segundo tempo. Como estava com a seleção, o meia não apareceu na relação para a partida contra o Atlético Goianiense. Pela seleção, Matheus entrou no segundo tempo da partida com o Uruguai e converteu seu pênalti na série de 26 cobranças. Diante da Argentina, ele ficou no banco e o Brasil foi campeão do torneio quadrangular, que também contou com o Chile. Tá aí, não tem o DNA de um grande jogador. Vamos ver se ele consegue se destacar dentro Já o Santana, que uma das coisas boas que ele vem fazendo no Flamengo é isso, pegar os garotos da base, levar para o time principal. O Flamengo que está com essa dificuldade de fazer novas contratações, ainda com aquele problema de salários, então tem que realmente aproveitar o que tem dentro do CT, dentro do time. E o volante Marcos Assunção treinou com os companheiros de Palmeiras e vai ser reforço para a decisão da Copa do Brasil contra o Curitiba na Arena Barueri. Recuperado de uma pequena lesão na coxa direita, Assunção fez tratamento intensivo durante 2 semanas, incluindo dias de jogos, e surpreendeu até o departamento médico. Depois da vitória por 3-1 sobre o Figueirense domingo pelo Campeonato Brasileiro, o volante confirmou sua recuperação e disse que estaria bem para jogar a final. Ele treinou pela manhã e foi a Barueri para acompanhar a delegação e assistir ao jogo. E o Palmeiras acerta os últimos detalhes para fechar a contratação do atacante Obina, que estava escondido no Shandong Luneng e deve assinar um vínculo de 6 meses com o clube paulista. Mas a proximidade do acordo já causou barulho dentro do clube. O presidente Arnaldo Tironi sofreu resistência a abrir negociações com o jogador, que deixou o Verdão em 2009 de forma conturbada. Mesmo assim, bancou o nome de Obina e, ao lado do gerente de futebol César Sampaio, avançou nas conversas com o clube chinês. Dirigentes ligados a Tironi e lembraram a confusão que o atacante protagonizou com o zagueiro Maurício Nascimento em um duelo com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Os dois se agrediram na saída do gramado e foram dispensados do clube logo depois da partida. O futebol do Palmeiras era comandado pelo presidente Luiz Gonzaga Beluso e pelo vice Gilberto Cipulo, que na época cogitaram a possibilidade de demitir Obina por justa causa. O atacante voltou para o Flamengo, clube que o havia emprestado, e não deixou saudades no Palestra Itália. O nome voltou à pauta quando o técnico Luiz Felipe Scolari o colocou em uma lista de 6 possíveis reforços para o segundo semestre. Em contraponto, a saída tensa de Obina, os atuais dirigentes do Palmeiras citam 2 fatos: o bom comportamento demonstrado na época, antes da briga, e os 3 gols em um clássico contra o Corinthians, que nós falamos ontem
justamente desse fato com o nosso comentarista Flávio Meirelles. Que, aliás, é essa a imagem mais positiva da passagem do atacante pelo clube. Obina se interessou pela proposta do Palmeiras e logo acertou os salários. Faltava apenas a liberação do Shandon Lugner, o que ocorreu depois de uma reunião no domingo. O atacante desembarca ainda nessa semana para realizar exames e o clube deve oficializar o acerto nos próximos dias. E Jorge Henrique treinou normalmente ontem, mostrando estar recuperado do edema muscular na coxa direita, que o tirou do primeiro tempo do jogo de ida da final da Libertadores contra o Boca Juniors, e o técnico Tite conta com ele para o duelo de volta. Mas o treinador tem cautela com o estado físico de Jorge Henrique e já avisa quem pode ser seu substituto no time titular na finalíssima da Copa Libertadores. Quem? Romarinho. Começar atuando na finalíssima da Copa Libertadores é uma das partidas mais importantes da história do Corinthians. Seria mais uma etapa surpreendente da astronômica carreira do jovem atacante de 21 anos. De um modesto reforço do Bragantino, Romarinho passou a talismã corintiano com 2 gols no clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e o gol de empate da partida de ida da decisão da Libertadores contra o Boca. E quem acredita que o Corinthians vai mudar de postura para a partida de volta com o Boca Juniors no Pacaembu está enganado. O Corinthians vai defensivo de novo. Precisando de uma vitória simples para garantir o inédito título da Copa Libertadores ao clube, o técnico Tite garantiu que o time vai ter a mesma cara dos compromissos anteriores da competição, com a defesa sempre resguardada. No Pacaembu, ele acredita em um confronto semelhante com 1-1 da ida. O técnico espera que não se repitam os 30 primeiros minutos do segundo tempo na Argentina, quando o Boca sufocou e abriu 1-0. Em 6 jogos dentro de casa na Libertadores, o Corinthians ganhou 5 e empatou apenas 1 contra o Santos, resultado que classificou a equipe da capital paulista à final. Em toda a competição, são 7 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Corinthians invicto na Libertadores. Será que é esse ano? Tem cara de ser, né? Vamos ter que esperar o jogo de amanhã para descobrir. E o Fluminense foi a melhor equipe do mundo em junho, segundo a classificação elaborada pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. O Barcelona se manteve na liderança geral, seguido na ordem por Universidade do Chile, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Boca Juniors, adversário corintiano na final da Libertadores. O melhor brasileiro na temporada continua sendo o Vasco da Gama, agora na 11ª posição, apenas uma à frente do Corinthians, que amanhã pode conquistar a taça da Libertadores e melhorar. Já o Fluminense marcou 16 pontos no último mês, impulsionando sua escalada da 25ª para a 23ª colocação geral. Já o Santos perdeu 7 postos e agora é 26º. Os demais representantes brasileiros entre os 200 primeiros são Internacional de Porto Alegre, na posição 42, Flamengo na posição 55, Coritiba na posição 109, São Paulo na 128, Palmeiras na 128, empatado com o Tricolor, e o Botafogo fechando na 143. E já que o foco dessa semana é Libertadores, vamos falar do palco desse espetáculo. Pelo segundo ano consecutivo, o Pacaembu vai ser o palco da final da Taça Libertadores. Corinthians e Boca Juniors decidem qual dos dois fica com o título de melhor time da América em 2002. Se por um lado o Timão disputa sua primeira decisão da competição, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho já tem experiência no assunto. Quando a bola rolar, vai ser a 6ª final no Pacaembu. Mas caso o Corinthians confirme o título após o empate em 1-1 na Bombonera, vai ser somente a 2ª conquista de um time brasileiro no estádio. Com a exigência da Conmebol de um palco que suporte mais de 40 mil torcedores para a decisão, o Santos optou pelo Pacaembu para a decisão do ano passado contra o Peñarol. Após empate sem gols, no Uruguai venceu por 2-1 e pôde dar a volta olímpica diante da sua torcida. Privilégio que o Palmeiras, maior rival corintiano, não teve na década de 60. O time de Oswaldo Brandão, com Djalma Santos, Julinho Botelho e Chinesinho, decepcionou por 2 vezes na final da Libertadores. Em 1961, na primeira aparição de um time brasileiro na decisão, também contra o Peñarol, o empate simples no Pacaembu deu título aos uruguaios, que haviam vencido no Centenário por 1-0. 7 anos depois, o Alviverde voltou à final, mas não foi dessa vez que levou o título.
Com Ademir da Guia em campo, o Verdão venceu o Estudiantes por 3-1 no Pacaembu e levou a decisão para o jogo desempate que já havia perdido na Argentina. Na decisão em Montevidéu, o Palmeiras perdeu por 2-0 e adiou o sonho do título, conquistado em 1999 no Palestra Itália. A estreia do São Paulo em finais de Libertadores também não foi de muito sucesso para o tricolor. Em 1974, no primeiro jogo, o time paulista venceu o Independente por 2-1 de virada, com gol de Pedro Rocha e Mirandinha. Mas com derrota por 2-0 na Argentina no jogo de desempate no Chile por 1-0, o time do técnico José Poi terminou com o vice-campeonato. Enfim, a final mais emblemática no Pacaembu foi disputada em 2002. Vice-campeão brasileiro nos 2 anos anteriores, o São Caetano chegou à decisão sul-americana depois de somente 12 anos da sua fundação. E quase entrou para o seleto grupo de campeões da Libertadores. Com a modesto Anacleto Camponella vetado pela organização, a decisão de mandar o jogo de volta no Pacaembu foi tomada com aval do técnico Jair Pisserni e dos atletas que garantiam sentirem-se em casa no estádio. Mas após vitória por 1-0 no Paraguai contra o Olímpia, o inesperado aconteceu. Derrota por 2-1 em casa e título escapando nos pênaltis. Vamos ver se o Corinthians faz os times brasileiros vencerem pela segunda vez lá no Pacaembu na Libertadores. Vamos lá, né? Tem que torcer. E cotado para assumir o Flamengo, o técnico argentino Jorge Sampaoli faturou o campeonato chileno de forma dramática ontem, com direito a gol nos acréscimos e decisão por pênaltis. A Universidade do Chile bateu o O'Higgins por 2-1 e por conta da derrota pelo mesmo placar no jogo de ida, decidiu o duelo nos pênaltis, vencendo o desempate por 2-0. Em um jogo muito violento dentro de campo, com 10 cartões, sendo 2 vermelhos, sobrou até para Sampaoli, que foi expulso no início do segundo tempo. E o Laú ganha o inédito tricampeonato chileno, somando 16 conquistas na história da competição. Antes havia tido a chance em 3 oportunidades, 1966, 1995 e 2001, perdendo para a Universidade Católica, Colo-Colo e Wanderers. Já o O'Higgins segue sem título nenhum. Mesmo com o título, o técnico argentino, que tem contrato com os chilenos até o fim de 2013, vai se reunir agora com os dirigentes da Universidade do Chile para falar sobre a reformulação do elenco e pode até deixar o cargo. Felicidade para flamenguistas? Será? Será que agora o Joel Santana sai? E a notícia de que Forlan está acertado com o Internacional correu o mundo no final de semana e pegou a própria diretoria vermelha de surpresa. Mas após ouvir relatos de que o uruguaio conseguiu reincidir contrato com a Inter de Milão, os cartolas gaúchos prometem fazer contato para estudar o investida. Fora dos planos da Inter de Milão, Forlan foi oferecido ao Internacional no início do mês. Os dirigentes gaúchos confirmaram a oferta, mas garantiram não ter tocado o assunto adiante. Mas, desde sábado, o jornal Ovation e 7 italianos informam que o atacante chegou a um acordo para deixar a Itália sem custos. Mesmo que entre em contato, o Inter reconhece que precisa dialogar muito com Diego Forlan. A grande pauta é o salário do melhor jogador da Copa do Mundo da África do Sul. Outro ponto é o limite de estrangeiros. Atualmente, o elenco vermelho já tem mais atletas não brasileiros que o permitido pela CBF. Como nós falamos ontem na frente do Forlan, nos planos do Inter de se reforçar nessa janela de transferência está o Nilmar. Atacante que já acertou os salários, mas ainda depende de uma negociação com o Vila Real. A oferta do Internacional foi de 5 milhões de euros e deve ser respondida ainda nessa semana. E a Lazio aproveitou a segunda-feira, primeiro dia da janela de transferências internacionais na Europa, para anunciar o seu primeiro reforço. É o meia brasileiro Ederson, de 26 anos, que estava no Lyon, da França. Ederson vai ser o 4º brasileiro do elenco celeste, que já conta com o zagueiro André Dias e com os também meias Hernanes e Matusalém, devendo disputar posições com estes dois. O jogador assinou contrato por 5 temporadas. O novo reforço da Lazio construiu toda a sua carreira na França. Ele começou no Nice, time do qual foi titular por 3 temporadas, chamando a atenção do Lyon, que o contratou como novo Juninho pernambucano por 15 milhões de euros. Ali foi uma vez campeão francês e no ano passado faturou a Copa da França. O jogador vinha sendo titular até ser negociado.
E André Vilas-Boas, ex-treinador do Chelsea, vai comandar o Tottenham na próxima temporada. De acordo com o Daily Mail, o treinador português acertou seu ingresso no Spurs e viajou ontem para Londres a fim de selar a negociação. Ainda segundo o jornal, o ex-técnico do Chelsea deve ser apresentado oficialmente na próxima semana no novo clube. A expectativa agora é quanto aos reforços indicados por Vilas-Boas ao Tottenham. Os nomes mais ventilados são os do zagueiro Jan Vertonghen, do Ajax, dos atacantes Daniel Sturridge, do Chelsea, e Gonzalo Higuaín, do Real Madrid, além do meia brasileiro Oscar, do Internacional e da Seleção Brasileira. André Vilas-Boas ganhou prestígio no futebol português quando levou o Futebol Clube do Porto ao título da Liga Nacional, da Taça de Portugal e o mais importante da Liga da Europa em 2010-2011. Contratação pelo Chelsea na temporada seguinte, não repetiu o desempenho e acabou demitido. Teve uma passagem irrisória pelo Chelsea. E depois que ele saiu, Di Matteo assumiu, o Chelsea foi campeão da Champions League. E vindo de 5 derrotas seguidas, o Ipatinga encara o Guarani hoje, às 21 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas. Jogo que pode ser considerado uma espécie de duelo dos desesperados. Isso porque as duas equipes estão na parte de baixo da tabela da Série B, brigando contra o rebaixamento. Com 4 pontos, os mineiros precisam da reabilitação para deixar a zona de rebaixamento. Já os paulistas têm 7 pontos e também lutam para escapar das últimas colocações. No Ipatinga existe a expectativa da estreia do volante Max Carrasco, que retorna à equipe do Vale do Aço para ajudar o quadricolor a superar a fase ruim. O jogador estava no futebol do Japão e demorou até a situação regularizada. Para o jogo contra os paulistas, o Ipatinga tem apenas um desfalque. O zagueiro Azevedo levou o 3º cartão amarelo diante do Ceará e vai ter que cumprir suspensão automática. Gaspareto, Pablo e Thiago Alencar estão à disposição do treinador, que ainda não decidiu quem joga ao lado de Pedrão. Pelo lado do Guarani, o objetivo do técnico Vadão e de todo o elenco do Guarani é voltar a atuar bem como ocorreu no Campeonato Paulista. Para isso, o time de Campinas vai contar com a volta do zagueiro Neto. O jogador está curado de uma lesão muscular e mesmo sem atuar desde a final do Paulista, deve jogar contra o Ipatinga. O lateral Oziel, que também está recuperado de lesão, pode ser a surpresa do Guarani para o jogo, mas o técnico do time acredita que é necessário ter cautela com os jogadores que estão retornando de lesão. A preocupação de Vadão está relacionada com a condição física dos atletas, que dificilmente vão conseguir suportar os 90 minutos. E contratado para tirar o Guaratinguetá da zona de rebaixamento, Pintado já comandou a equipe em 2 partidas e ainda não perdeu, mas também não venceu. Contra o São Caetano, em jogo que também acontece hoje às 21 horas, o treinador busca sua primeira vitória com a equipe no Campeonato Brasileiro da Série B. A parte ingrata da missão é que o adversário está invicto há 5 rodadas e vem subindo na tabela nas últimas rodadas. Enquanto o Guaratinguetá tem apenas 5 pontos e amarga a 18ª colocação na zona de rebaixamento, o São Caetano tem 12 e é o 6º e se aproxima do G4. Para Pintado, vencer é a palavra de ordem para o duelo desta terça-feira. O treinador quer um triunfo a qualquer custo, já que isso pode deixar a equipe mais segura para a sequência da competição. Para o duelo, o técnico do Guaratinguetá não pode contar com o lateral direito Leandro Silva, o meia Fran e o atacante Leandrinho, todos lesionados. A novidade na equipe vai ser o uniforme vermelho, que vai voltar a ser usado a partir de hoje. Já o São Caetano vive um bom momento na Série B e conseguiu se recuperar das derrotas sofridas nas 2 primeiras rodadas. Desde então acumula 3 vitórias e 3 empates. Mas nas 2 últimas partidas não conseguiu vencer e desperdiçou oportunidades de entrar de vez no G4. Os desfalques que prejudicaram o desempenho no jogo contra o Paraná devem reforçar a equipe e vem com força máxima. E o goleiro e capitão Luiz, que sentiu disposição estomacal, o volante Augusto Recife e o atacante Giovani, que estiveram suspensos, voltam e serão escalados por Sérgio Guedes para recuperar os pontos perdidos no Anacleto. E a seleção brasileira de futsal começou ontem a intertemporada antes da Copa do Mundo na Tailândia em novembro. A equipe deu início aos treinamentos em Caucaia, no Ceará, para a série de amistosos contra a Polônia nos dias 11, 13 e 15 em Natal, Vitória e Cuiabá. Com a aproximação do Mundial, o técnico Marcos Sorato aponta o entrosamento dos jogadores como o aspecto mais importante dos treinos. O comandante aposta num forte trabalho de grupo para que o time chegue na Tailândia exibindo um alto desempenho em quadra. A série de amistosos também é uma chance para aqueles que sonham em se garantir no elenco para o Mundial. Com esse objetivo em mente, os jogadores colocam todo o esforço nos treinos para ganhar a confiança de Sorato. Os jogos contra a Polônia têm seu valor até para quem praticamente possui vaga cativa na seleção.
seleção. Com 35 anos de idade e o título mundial de 2008 nas costas, o ala Falcão agradece mais uma oportunidade de vestir a camisa brasileira, principalmente depois de ter se recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa que o deixou um mês sem jogar. A seleção permanece em Calcaia até o dia 10, quando viaja para o tour de partidas contra os poloneses. E hoje tem Piauiense Sub-18. No Lindolfo Monteiro, às 17 horas, o Luiz Correa vai encarar o Piauí. Já Livramento e River se enfrentam às 19 horas. E hoje tem julgamento de 4 processos no Tribunal de Justiça Desportiva. E tem jogador de 2 times finalistas, na verdade, um time finalista, um jogador e um time que está disputando aí na semifinal. Tem jogador do Flamengo, dependendo do julgamento, o Wildinho pode acabar desfalcando o time rubro-negro. O desfalque só acontece se o atleta for punido com 2 ou mais jogos de suspensão. Se for absolvido ou punido com apenas um jogo, tem presença garantida no jogo de Piripiri na quinta-feira contra o Comercial. Outro que está na pauta é o Renatinho, meio atacante do Parnaíba, que se for julgado está fora da final. Universitária Esportiva volta já. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e a todos que se interessam por gestão. Todas as quartas-feiras, às 18h30, aqui na FM Universitária 96,7. Você não pode perder. Apoio Cultural, Gestão e Mais, uma parceria de sucesso. 96,7 Universitária Esportiva. E quem quiser mandar suas sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente no telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitária Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem aí, universitarioesportiva@hotmail.com, universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportivo de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. E lembrando ou informando quem não sabe, agora o Universitário Esportiva tem 1 hora de programa, então amanhã 11 horas é para estar todo mundo sintonizando na Rádio FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.